Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente começa hoje o segundo módulo de macroeconomia. E aí, por que o segundo módulo? A ideia do curso de macro, diferentemente do curso de micro, é separar a macroeconomia em algumas etapas, chamadas de módulos. E dentro dessas etapas, a gente terá os assuntos mais correlatos e que são mais frequentes quando juntos no concurso. Então, o módulo 2 é o módulo de economia keynesiana e economia do curto prazo. É um módulo relativamente grande, mas que vai ajudar você a compreender como é que funcionam as políticas econômicas que existem até hoje. Qual é a ideia do curso de macroeconomia? A gente viu o módulo 1, então quem quiser pode assistir o módulo 1, que é o módulo mais de introdução à economia. É o módulo que fala sobre balanço de pagamentos, as contas nacionais. É uma questão mais geral. O que a gente vai ver agora é a evolução, já no módulo 2, do pensamento econômico. De onde é que vem a teoria macroeconômica que governa a maior parte das decisões econômicas dos países hoje? Então, a ideia é iniciar uma nova história no módulo 2. E aí, esse módulo 2 não vai falar diretamente de economia keynesiana no seu início. Na aula 1 do módulo 2, a gente vai ver uma fase precedente da economia keynesiana e o que é que gerou, o que é que proporcionou o desenvolvimento dessa nova escola. Então, na aula de hoje, vamos ver na lousa, a gente vai compreender a teoria clássica e a crise de 1929. Então, qual é a característica da teoria clássica ou da escola clássica? A teoria que foi vigente na economia desde o liberalismo econômico até a crise de 29. E aí a crise de 29 é um marco porque a gente vai mudar de escola econômica. Então, para ficar bem claro, quem é que a gente vai ver? Tudo que existiu até 1929 é o marco de 1929, que foi lembrado que é bem nomeado como a quebra da Bolsa de Nova York. Então, vamos para a lousa para a gente começar a compreender isso melhor. O que é que eu tinha antes ainda da teoria clássica? Existia o mercantilismo ou o metalismo. O mercantilismo e o metalismo. O que é que a gente está fazendo? Vamos na lousa. A gente tem 3 fases, deixa eu botar aqui no slide, da teoria econômica que a gente vai analisar. Vamos analisar aqui. Eu tenho o marco fundamental, 1929. Quebra da Bolsa de Nova York, final do predomínio da teoria clássica como teoria fundamental na macroeconomia. A partir de 1929 até hoje, até daqui a pouco, 2011, quase 2012, o que é que eu tenho? Eu tenho de 29 para cá o predomínio de uma escola. Que escola é essa? Vamos na lousa. É a escola keynesiana. Keynesiana, porque vem de Keynes, John Maynard Keynes, um economista que desenvolveu uma nova teoria. De 29 para trás, a gente tem uma teoria denominada de teoria clássica. E ainda antes da teoria clássica, a gente vai ter aqui o mercantilismo. E aí, quais são as ideias das teorias econômicas? Isso vale muito para, por exemplo, o Banco Central. A ideia da teoria econômica aqui, eu tenho uma teoria que ela predomina durante um período bem grande de tempo, aí ela quebra, surge uma outra teoria, essa teoria sofre uma falha, surge outra teoria e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai analisar é a teoria clássica. A teoria clássica vem contra-argumentar a teoria que existia, a teoria pré-existente, que é a teoria do mercantilismo. Então, quais são as condições do mercantilismo? Vamos ver na lousa. Agora, acho que ficou mais claro. Existia no mercantilismo a ideia de metalismo. O que é metalismo? Vamos na lousa. É a ideia que predomina a respeito do poder do metal. Então, durante o mercantilismo, que veio aí de 2500 até um determinado período de tempo, quem é que se dizia? Que para o país ser muito rico, ele precisava juntar muitos metais preciosos. Então, daí a ideia de que país rico, país com muito ouro, país rico, país com muita prata.
Então, essa era a ideia que predominava até então. Então, o mercantilismo surge como uma teoria econômica, como uma escola macroeconômica, e ele prega a predominância ou a existência do metalismo como indicação de riqueza de um país. Vamos continuar na lousa. E isso é o que existia, de novo, antes da teoria clássica. O que é que a teoria clássica diz? Ela diz que, ok, os mercantilistas dizem que metal é muito importante para a economia, mas nós dizemos que o que é de fato importante é a economia real, na lousa. Eles enfatizam por demais a ideia de fatores reais, não fatores monetários, não fatores e associá-los à moeda. A moeda não tem nenhuma importância na economia, a moeda não tem força na economia. Então, o que é importante para determinar se um país é rico ou se um país é pobre, se um país pode crescer ou não, não está associado ao volume de moeda, mas sim ao seu volume de produção. Então, para os economistas clássicos, há uma grande importância do que a gente chama de fatores reais. É isso que está marcado na lousa. Vamos continuar analisando. Então, essa é a primeira característica da economia clássica. Ela vem contrapor o mercantilismo porque ela diz que o metalismo, que é a base do mercantilismo, realmente não explica nada. O que ela diz é que a economia ela é explicada se houver a presença de fatores reais. Não há nenhuma indicação de que a presença de metais preciosos em um país, de fato, o deixe rico. E aí, a teoria clássica também começou a desenvolver outras questões bem importantes. Primeiro, é a teoria da mão invisível. O que é a teoria da mão invisível? O que é que ela dizia? Ela dizia que se eu deixar o mercado operando, se eu deixar o açougueiro vendendo a carne e o consumidor comprando, esses dois agentes vão encontrar um equilíbrio sem que seja necessária a intervenção do governo. Então, para os economistas clássicos, não deve existir a intervenção do governo na economia. Essa não intervenção do governo é porque não precisaria existir uma mão física, uma mão de um agente econômico para regular a economia. A própria mão invisível do mercado faria isso. Vamos ver na lousa. O que é a ideia da mão invisível? Vou botar aquele cor de rosa para ficar mais escurinho. O mercado se autorregula. E aí não é preciso a intervenção do governo. O que é que existia no mercantilismo? Uma forte incidência do poder governamental. O que é que existe na economia clássica? Nenhuma incidência do poder governamental. O governo não precisa intervir na economia para que eu tenha um ponto ótimo. Então, primeira consideração da economia clássica. O que é que ele diz a respeito, então, da moeda? Qual era a característica da moeda para a economia clássica? É que a moeda era apenas um meio de troca, era um facilitador da economia. Mas a moeda não tem funções no meio real. Porque o que é que a economia clássica dizia? Imagine o seguinte, imagine que os salários aumentam. Se os salários aumentam, os custos das empresas também aumentam. Se os custos aumentam, os preços também aumentam. E aí o que acontece com o poder de compra? Esse poder de compra ele fica inalterado. Ou seja, se eu colocar mais moeda no mercado, eu vou gerar inflação. Essa geração de inflação tira todo e qualquer benefício gerado pela moeda. Então, nesse caso, a moeda não tem funções no meio real, ou seja, a moeda é incapaz de gerar crescimento econômico, segundo a teoria clássica. Então, a moeda é um meio de troca, é utilizada somente para trocar bens e serviços, e ela não tem nenhuma função no meio real. Isso é extremamente importante que você compreenda. Então, de novo, duas coisas importantes sobre a economia clássica. Primeiro, mão invisível, o governo não deve intervir. Segundo, a moeda não tem função na economia real, no meio real. Um grande expoente da economia clássica é o Adam Smith. Então, você já deve ter ouvido falar de Adam Smith.
no seu livro, A Riqueza das Nações, e aí ele explica muito dos alicerces da economia clássica. O que mais ele diz? Ele fala de posicionamentos. A economia clássica, ela traz posicionamentos voltados ao, vamos na lousa, importante, longo prazo. Qual é a ideia do longo prazo? Eu não vou me preocupar com o curto prazo. No curto prazo, eu preciso observar como é que a economia funciona, mas eu tenho que visionar o que está acontecendo no longo prazo. Eu tenho que ver como é que a economia pode crescer. Não é só variar PIB. A gente vai ver essa diferença bem... É bem contundente isso. Uma coisa é a variação do PIB. Então, o PIB pode crescer, aumentar e diminuir ao longo de um período curto de tempo. Porque a economia clássica está preocupada em relação a crescimento econômico. Como é que eu faço um país, de fato, crescer? Como é que eu faço um país, de fato, melhorar a sua situação? Então, são esses os posicionamentos voltados para o longo prazo. E aí, a teoria clássica desenvolveu uma lei que predomina na teoria clássica, que predominou até 1929. É a lei de Say. Vamos marcar na lousa. O que é que essa lei de Say diz? Ela diz que, vamos escrever aqui, a oferta cria a demanda. Essa é a definição maior da lei de Say. Ou seja, se eu quiser produzir casacos de pele em Recife, que deve estar, sei lá, 30 graus lá fora, eu conseguiria vender. Porque eu, oferta, crio demanda. Então, era esse o raciocínio que existia com a teoria clássica. Ou seja, quando a oferta é criada de uma forma agregada, todo mundo criando oferta, o que é que vai acontecer? Eu lá atrás, para poder criar mais oferta, para poder ofertar mais bens, vou gerar mais empregos, as pessoas terão mais renda, vão comprar mais dos meus produtos. Então, era essa a suposição que existia para a lei de Say. A oferta cria a demanda. Então, esses são 4 dos principais alicerces da economia clássica que existiu até 1929. O que aconteceu? Eu tinha a mão invisível, o governo não deve operar, e aí vai contra o mercantilismo. Eu tenho a função da moeda. A moeda não tem nenhuma influência no meio real, que vai de encontro ao mercantilismo que existia até então. Posicionamentos voltados para o longo prazo, não importa a variação de PIB, importa como é que eu vou crescer. E, por fim, a lei de Say, que diz que a oferta cria a demanda. São esses os 4 pontos que balizam a teoria clássica. Vamos na luz. O que mais aconteceu? Ele diria que quais são os outros princípios? A teoria clássica diz que o mercado de trabalho funciona adequadamente. O que é isso? Os agentes são otimizadores. E aí a teoria clássica vai mais à frente e diz que não há obstáculos a ajustes dos salários nominais. Então, desde que o salário real, que é o poder de compra, fosse mantido, poderia haver variações nos salários nominais. O que é isso? Vamos ver na lousa. O que é que ele dizia? A teoria clássica dizia que o salário real, que é o salário nominal dividido pelo preço, ele será igual ao produto marginal do trabalho. O que é um produto marginal do trabalho, se você não viu o curso de micro? Ele diz o quanto a produção aumenta, dado que houve a adição de mais um trabalhador. Então, a produtividade marginal do trabalho mede o quanto a produção variou, dado que eu contratei mais uma pessoa. E aí, qual é o salário daquela pessoa? É exatamente o quanto ela acrescenta em termos de produção para a empresa. Então, essa é a definição maior de mercado de trabalho na economia clássica. Eu tenho que o salário real é o produto marginal do trabalho. E aí, o que é que os economistas clássicos diziam a esse respeito? Eles diziam que, nesse caso, os trabalhadores estariam
indiferentes entre aumentar o salário nominal ou diminuir o salário nominal. Vamos na luz. O que é que ele quer dizer aqui? Ele dizia que se o preço aumentasse, os trabalhadores seriam flexíveis a um aumento dos salários. Por quê? Se o preço aumentar 10% e o salário aumentar 10%, eles ficariam igualmente felizes, porque o seu produto marginal seria mantido, assim como o seu salário real. Da mesma forma, o que é que os economistas clássicos diziam? Que os trabalhadores seriam também flexíveis a reduções nos salários nominais. Ou seja, o que é que está acontecendo quando há redução do salário nominal? O preço diminui, o salário e aí eu fico com aumento no salário real. O salário nominal também diminui, eu mantenho o produto marginal do trabalho, e aí, segundo os economistas clássicos, essa manutenção seria indiferente para o trabalhador. Então, para eles, segundo os economistas clássicos, para os trabalhadores, eles seriam indiferentes a variações de preço, desde que fossem... Aliás, os trabalhadores seriam indiferentes a variações nos salários nominais, desde que o salário real fosse mantido. E, lógico, isso a gente já começa a observar de agora, é uma coisa bem complicada. Se o preço da economia, se a gente tiver um processo de deflação, ninguém vai querer ter o salário nominal reduzido. O salário nominal que você recebe no seu contra-cheque. Mas, se o preço aumentar, você vai querer ter um aumento de salário também. Então, nesse caso, o que a gente observa de agora? Que essa teoria ela pode se apresentar um pouco falha, porque o que é que está acontecendo? Eu tenho que as pessoas são extremamente flexíveis à alta e pouco flexíveis à baixa de salários nominais. Mas essa ideia preexistia quando eu falo de economia clássica. O que mais eu preciso compreender sobre a economia clássica? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender o papel da taxa de juros dentro dessa teoria. O que é isso? Existia um papel explícito dos componentes da demanda agregada. Aliás, o papel explícito dos componentes da demanda agregada expõe-se na determinação da taxa de juros de equilíbrio. O que é isso? A taxa de juros ela era aquela que garantia que o montante de fundos que os indivíduos desejam emprestar fosse exatamente igual ao montante que os outros indivíduos desejavam tomar emprestado. Então, no caso, a taxa de juros era apenas uma equalização entre, de um lado, poupança, do outro lado, investimento. Então, as pessoas que queriam investir estavam demandando fundos, as pessoas que queriam poupar estavam ofertando fundos. E aí, a taxa de juros ela servia apenas para equalizar a situação entre demanda por fundos e oferta por fundos. Vamos ver na lousa. O que eu conseguiria ver com isso? Que eu tenho aqui as poupanças, eu tenho aqui os investimentos, e essa aqui é a taxa de juros que existia no mercado. Então, os juros se viam como garantia. Que garantia é essa? Que o montante de fundos que os indivíduos desejam emprestar, esse montante de fundos será exatamente igual ao montante que os outros indivíduos desejam tomar emprestado. Quem quer emprestar é a poupança, então eles querem emprestar. Quem quer investir quer tomar crédito emprestado. É o que está aqui. Aqui marcado na lousa. Então, essa era a função da taxa de juros na economia clássica. Isso persistiu durante muito tempo. O que mais é preciso compreender? Vamos ver na lousa. Eu preciso entender ainda que essa taxa de juros e a flexibilidade dos salários e dos preços atuavam como autoestabilizadores. Eles acabavam ajudando na ideia da mão invisível. E o que acontecia nesse caso? No caso da taxa de juros,
ela era alterada para evitar que mudanças nos diferentes componentes da demanda agregada, afetassem a demanda agregada. E, no caso, a flexibilidade de preços e salários nominais, essa flexibilidade impede que mudanças na demanda agregada afetem o produto. Ou seja, essa flexibilidade dos salários e dos preços nominais garantiam o que a gente chama de pleno emprego e reforçavam a ideia de não intervenção do governo. Vamos ver na lousa. O que é que eu preciso compreender? Que a taxa de juros garantia que variações nos componentes da demanda não afetavam a demanda agregada. Se houvesse alguma alteração, por exemplo, de I, isso seria compensado com alteração em C. Só lembrando, demanda agregada, Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Caso você tenha alguma dúvida, é só ver no módulo 1. A gente vai voltar a isso com mais detalhes depois. O que ele dizia, então, em relação à taxa de juros? Que se houvesse alguma alteração em algum componente específico da demanda, a taxa de juros faria com que essa alteração em um componente não gerasse, não afetasse diretamente a demanda agregada. E, no caso da flexibilidade de preços e salários, vem a questão mais importante na lousa, é que se eu sou flexível a salário e a preço, eu tenho a garantia de que se quem quiser trabalhar, encontrará emprego. A ideia de pleno emprego. Pleno emprego não quer dizer que todo mundo trabalha. Pleno emprego quer dizer que há uma taxa mínima de desemprego, chamada taxa natural de desemprego. E pleno emprego quer dizer também que quem quiser trabalhar estará empregado, à exceção dessa taxa mínima, chamada de taxa natural de desemprego. A gente vai ver isso com mais calma à medida que o curso avança. E aí, qual era, então, a grande questão da teoria clássica? É que a teoria clássica dizia que havia uma dicotomia entre os fatores que determinam as variáveis reais e os fatores que determinam as variáveis nominais. Quem determina preço está associado a essas questões da moeda, mas que não vão influenciar o fator real, que de fato é produzido. Então, essa dicotomia, chamada de dicotomia clássica, existiu durante muito tempo. A esse respeito, vamos ver mais coisas. O que é que a teoria clássica dizia, então? Segundo Freud é um livro que eu utilizei, chamado Macroeconomia, de 1996. Qual é a questão dele nessa parte de teoria clássica? Ele tem 2 capítulos que são muito bons. Então, se na sua prova vai cair alguma coisa sobre teoria clássica, recomendo ler. São 2 capítulos, um que fala sobre determinação da renda e outro que fala sobre taxa de juros na economia clássica. Quem é que ele dizia? Que a produção e o emprego dependem principalmente da população, da tecnologia e da formação de capital. A taxa de juros depende da produtividade. A moeda é um véu que determina os valores nominais nos quais se medem as quantidades. Mas os fatores monetários não desempenham uma função na determinação dessas quantidades reais. Vamos ver na lousa algumas definições importantes. Vamos analisar. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diz que a produção e o emprego, 2 variáveis reais, produção em termos de bens e serviços, emprego em termos de número de pessoas que estão trabalhando, dependem de algumas variáveis. Que variáveis são essas? Vamos ver na lousa. São as variáveis população, uma coisa física, tecnologia, embora não seja uma coisa física, é um método que eu vou produzir bens e serviços. Então, embora seja uma coisa abstrata, não é considerada uma variável nominal, porque não está associada à moeda. Então, está associada à tecnologia, à produção de bens, então, logo, é economia real. Então, eu tenho produção e emprego dependem de população, de tecnologia e, na lousa, de formação de capital. O que é formação de capital? É a criação de máquinas
que irão produzir novas máquinas. E aí ele continua, ele diz que a taxa de juros depende da produtividade. Produtividade também é aí a noção de uma economia real. E aí o que ele fala a respeito da moeda? Ele diz que a moeda é um véu, uma coisa bem abstrata, que determina os valores nominais nos quais, vamos na lousa, é um valor nominal no qual se medem as quantidades. Então, eu consigo medir as quantidades através da moeda, mas os fatores monetários não desempenham uma função na determinação das quantidades reais. Essa era a ideia que existiu até 1929. Qual é o problema? É que essa teoria o mundo sofreu uma grave crise, chamada crise de 1929. E aí os efeitos da crise e como é que ela se desdobrou para a criação de uma nova teoria é o que a gente vê na aula que vem. Mas, só para reforçar o que eu quero que você compreenda da aula de hoje, é a ideia que existiu até 1929. Então, o que é que existiu? Existiam salários flexíveis, preços flexíveis, oferta cria demanda, moeda não tem valor, governo não precisa fazer intervenção. Então, essas são a principal configuração da teoria econômica que foi desenhada. Vamos botar só para poder reforçar, vamos ver. Vejam só, eu preciso, para compreender, que eu tenho uma mão invisível e essa mão invisível regula o mercado, que a moeda não tem nenhuma função na economia, que se está preocupado com as características de longo prazo, que existe uma lei de Say que afirma que a oferta cria demanda e na lousa que existe o mercado de trabalho que funciona adequadamente. Essas premissas serviram de base para a formulação da teoria clássica da macroeconomia. E aí, como é que ela foi quebrada? Como é que ela vai ser substituída por uma outra economia, por uma outra teoria? É o que a gente vê na aula que vem com o surgimento da economia keynesiana. A gente se encontra em breve. Até lá.